Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Sabe aquele momento em que você finalmente respira fundo, porque as coisas parecem estar entrando nos eixos e subitamente acontece algo que te puxa de volta para o estado de alerta, para um estado de tensão? Não é um evento externo fortuito que isso acontece, um evento ao acaso. É um mecanismo de defesa que você mesmo adicionou sem você perceber. Existe um fenômeno silencioso na vida das pessoas. A gente se prepara sempre para o pior, mas curiosamente o nosso sistema psicológico não sabe o que fazer com o melhor. Quando a escassez, a falta de dinheiro ou a falta de qualquer outra coisa deixa de ser um ruído, deixa de ser um problema constante na sua vida, o silêncio da estabilidade começa a nos incomodar. E é nesse desconforto que a gente começa a sabotar a própria paz, simplesmente para voltar naquele caos que nos é familiar. Isso é muito comum. A gente começa a fazer autossabotagem financeira, a gente começa a fazer autossabotagem emocional nas nossas vidas. Isso, na verdade, não é falta de inteligência ou de planejamento. É algo muito mais profundo. Isso é algo que dita o quanto nós nos permitimos ter antes de sentir que está quebrando uma regra invisível nas nossas histórias. Então vamos conversar com honestidade aqui, de adulto para adulto. Frequentemente, nós acreditamos que nossas decisões são baseadas numa coisa chamada lógica. Nós olhamos para os números, fazemos contas mentais e voilá, decidimos. No entanto, a ciência do comportamento, ela nos mostra que a nossa relação com os nossos recursos que acumulamos, com aquilo que temos, ela é uma relação extremamente emocional. Todos nós carregamos um termostato interno de merecimento. Se a vida começa a ficar quente demais, ou seja, se começamos a prosperar além daquilo que nós imaginamos, que nós estamos acostumados, ou seja, começamos a prosperar além do que a nossa autoimagem permite, a gente dá um jeito de abrir uma janelinha para entrar um frio, para abafar um pouco esse calor. Ou seja, a gente dá início a um processo de autossabotagem. Então eu vou te dar aqui, vou discutir com você aqui 3 exemplos básicos aí do nosso dia a dia para a gente entender como é que isso opera. E eu quero que você observe muito atentamente essas situações comuns da nossa vida, situações comuns do nosso dia a dia. A primeira delas que eu falo, e o primeiro exemplo, é a bonança perigosa. O que é a bonança perigosa? Sabe quando você recebe um bônus, um dinheiro extra? Uma restituição do imposto de renda? Ou você fecha um contrato que não estava nos planos da sua empresa, um contrato extra, e na mesma semana decide que precisa trocar de celular, mobiliar um cômodo que não tinha necessidade de, vamos dizer assim, fazer, ou até mesmo trocar de carro, ou seja, isso não era prioridade. O que é isso? Isso é a sua mente tentando se livrar do excedente que você conquistou para que você volte ao saldo bancário que você está acostumado a ter, para que você volte um passo atrás. O segundo exemplo, o erro do último passo. Pensa num projeto profissional que poderia te promover, aumentar sua renda. Você faz 90% do trabalho com profissionalismo, com maestria, mas no momento de entregar ou de vender aquela ideia que você construiu, você comete um erro bobo. Você perde um prazo, adota uma postura muito defensiva numa reunião,
Resumindo, você trava no momento exato da expansão, porque o sucesso, ele assusta mais do que o fracasso. E o terceiro exemplo que eu dou para você é o que eu chamo de recompensa punitiva. Esse é o clássico. Esse todo mundo faz, independente de quem seja. É o clássico, eu trabalhei demais esse mês, eu mereço esse luxo que eu vou me dar, esse auto-presente. O problema não é o prazer, mas o fato de que essa recompensa, essa auto-recompensa, geralmente ela está anulando uma coisa muito importante. Anula exatamente o progresso financeiro que você conquistou com tanto esforço. Você usa o cansaço como licença para destruir a sua própria construção. Para destruir sua construção financeira. O que você está fazendo? Mais uma vez, gastando o excedente para voltar exatamente para a situação financeira anterior, o passo atrás novamente. Então nós, na verdade, somos mestres inconscientes de uma coisa chamada de algo que nós chamamos de autopunição. Muitas vezes, a autossabotagem, ela não é um erro, é uma manutenção. Para quem cresceu em ambientes onde o recurso financeiro era movido por briga, por ansiedade, a tranquilidade financeira ela pode ser interpretada pelo cérebro como uma, entre aspas, uma traição às suas origens. Se eu não tiver um problema financeiro para resolver hoje, o que vai ocupar minha mente? Se eu for próspero, eu ainda serei aceito por aqueles que amo e que ainda estão na luta? Essas perguntas elas não aparecem de forma clara na sua mente. Elas aparecem como o esquecimento de uma fatura de cartão, o esquecimento de uma conta, o atraso involuntário de um boleto, ou até mesmo em forma de uma generosidade excessiva, talvez com uma pessoa que nem pediu ajuda para você, ou até mesmo aquela procrastinação seletiva que sobre assuntos ou projetos que poderiam nos impulsionar para um futuro de prosperidade. Aí nós procrastinamos, adiamos, jogamos para frente. Bom, nisso tudo é preciso organizar uma coisa muito simples e complexa, que é o nosso pensamento. Nós temos que organizar o nosso pensamento. Então, o primeiro passo para mudar essa dinâmica não é baixar o novo aplicativo de finanças, comprar um novo sistema. O primeiro passo é uma coisa chamada reconhecimento. Então, eu quero que você reflita qual é o seu limite de conforto com tranquilidade. É isso que você tem que pensar. Algumas pessoas elas ficam tão viciadas, cara, no estresse, porque o estresse vicia, que quando tudo está bem, tudo está calmo, elas criam um problema apenas para se sentirem no controle do seu próprio sofrimento. Mas a maturidade, ela exige que a gente viva com sabedoria e desfrute da nossa paz. Exige que a gente olhe para o progresso que estamos alcançando e não sintamos a urgência de destruí-lo para aliviar a pressão de ter algo a perder. Concluindo aqui com você. Se você não trouxer esses padrões para a luz da consciência, o custo não será apenas financeiro, não será um custo apenas monetário. O custo ele vai ser o seu tempo. Viver dentro desse ciclo, cara, isso é como dirigir com o freio de mão do carro puxado. Você gasta muito mais energia, muito mais combustível para talvez andar metade do caminho ou nem isso.
E aí? E ao final de uma década? E daqui 10 anos? Daqui 20 anos? A conta vai chegar. E não é uma conta de juros, juro composto, juros simples. Mas a conta do arrependimento por ter sido seu próprio e maior obstáculo. A consciência dessa responsabilidade ela vai doer muito no início. Mas é a única coisa que nos dá uma coisa chamada liberdade lá no final. Vou deixar uma sugestão para você hoje aqui. E é algo muito simples de se fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer um dá conta de fazer isso. Apenas faça observação. Observe ao longo da próxima semana ou dos próximos dias como você se sente. Como seu corpo se sente quando você tem um ganho ou uma sobra financeira. Observe a pressa em gastar ou a necessidade de se livrar daquela folga que você teve. Se essa perspectiva fez sentido para o momento que você vive, considere acompanhar as reflexões que compartilhamos aqui nesse canal. Talvez valha a pena assistir esse vídeo novamente daqui uma semana, duas, daqui um mês, que você vai se surpreender com tudo aquilo que você vai identificar. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.